O certo, Luiz Teres, é que precisamos mudar, né? Eu levantei alguns debates ontem nas redes sociais e eu percebi uma certa resistência do torcedor com alguns tópicos, né? Eu fiz uma publicação e eu dei algumas sugestões de escalação, né? Eu não vou trazer aqui agora porque a gente vai fazer o campinho, mas dentro da minha proposta, eu falei que o time do Bahia hoje, é a minha opinião e eu reforço isso, o time do Bahia hoje passa pela saída de 3 jogadores, né? Jean Lucas, Everton Ribeiro e eu acrescento Mingo, né? Que não tá bem, entrou contra o Remo, entrou muito mal, na minha opinião, né? O gol ainda sai pelo lado dele ali, entrou completamente desconectado. Já não vai jogar contra o Grêmio, né? Por uma questão de suspensão, mas eu acho que a fase de Mingo também é muito ruim, né? Mas esses 3 jogadores, principalmente os 2 primeiros, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E quando eu fiz esse comentário, falei que hoje, eu botei claramente, hoje, não tô dizendo que daqui a 3 jogos vai ser assim, eu tô falando sobre o hoje. Hoje, o Bahia precisa sacar do time Jean Lucas, Everton Ribeiro e Mingo. Mingo já vai sair do time obrigatoriamente pelo 3º cartão, mas Jean Lucas e Everton Ribeiro não, só se for uma decisão do treinador. E quando eu falei sobre isso, algumas pessoas tiveram uma reação muito assim, de resistência, digamos assim, Luiz Teles, com a ideia de sacar Everton Ribeiro do time, né? E aí várias pessoas comentaram, não, porque ele é o craque do time, sem Everton Ribeiro esse time do Bahia vira um time comum e tudo mais, e tal. Enfim, e aí foi uma reação muito desproporcional. Só que o que eu quero trazer para a galera aqui para o debate, até porque a gente vai trazer o campinho mais para frente, a gente vai debater essa situação também, mas o que eu quero trazer para debate é, primeiro, 2 pontos. O fato do jogador ele ir para o banco de reservas não significa que ele vai deixar de atuar, não. Ele só vai atuar por menos tempo e talvez em condições mais favoráveis para ele. É o primeiro tópico, né, para a gente abordar aí. Quando a gente fala de sacar do time titular, eu não estou dizendo que o Everton Ribeiro não vai nunca mais jogar a camisa do Bahia, não, gente. Eu só estou falando para o Bahia não entrar no jogo com o Everton Ribeiro de titular. Entrar com outro jogador que agregue mais intensidade, que agregue mais em marcação, em pegada no meio de campo, né? Em intensidade mesmo, para a gente conseguir jogar, né, com mais força. E no momento oportuno, no segundo tempo, ele jogar ali seus 30, 35, 40 minutos, né? E fazer a diferença. E ter mais campo para fazer a diferença. Porque hoje, da maneira que está, Everton é um cara que ele tem cansado mais rapidamente, ele tem sentido os jogos mais rapidamente e ele não tem conseguido fazer a diferença como ele já fez. Ele, entre aspas, entre muitas aspas, ele tem virado um meia comum por conta das circunstâncias que ele está inserido hoje. E o Jean Lucas não é um jogador inútil, não é um jogador que não presta, não é um jogador que não ajudou o Bahia, não é um jogador que a gente não reconhece o serviço prestado do Jean Lucas, não. É só um jogador que está passando por uma fase ruim. Então, quando o jogador está passando por uma fase ruim, o que eu sinto é que existe um tabu muito grande, quando se fala de banco de reservas. Eu acho que o torcedor precisa começar a entender que o futebol hoje em dia, ele é um futebol de intensidade. Então, se você tem um jogo hoje cada vez mais longo, o jogo de futebol hoje não tem mais 90 minutos, velho. O jogo tem 100 minutos, 105, 110 minutos, dependendo da partida. O jogo é muito mais longo do que era e de muito mais intensidade. Então, se você tem um jogo de 100 minutos, em que você pode preservar o cara nos primeiros 45, 50, 60 minutos e botar o cara para jogar nos últimos 40 com o adversário mais cansado, por que não? Por que não? Fica muito nessa questão de titular e reserva, e a gente esquece que o jogo, sabe, o jogo tem 90 minutos e mais do que 90 minutos, muitas vezes, muito mais. Os jogos a gente tem visto com frequência, né, os jogos com 10 minutos de acréscimo, 7, 8, 9 minutos de acréscimo, né? Então, assim, quando eu falo de sacar Jean Lucas e Everton Ribeiro do time, não é deixar de usar os caras, não. É óbvio que, até pelo além que a gente tem, é óbvio que no segundo tempo de um jogo que o Bahia tiver sem Jean Lucas e Everton Ribeiro e eles estiverem à disposição, eles vão entrar no time, é óbvio. Só que eles vão entrar pegando o adversário mais cansado e tendo mais campo, mais tempo de raciocínio. Ir para o banco não é uma punição, ir para o banco é uma preservação. O jogador ir para o banco é uma preservação. A gente tem que acabar com esse tabu de achar que banco é punição. Ah, não tá jogando bem, vai pro banco, é uma punição. Não, é preservação para o clube, que o cara não está jogando bem, então ele está prejudicando. Quando ele está prejudicando o clube. Então a gente está preservando o clube, primeiramente, e depois preservando o próprio jogador, que não tá bem, está se queimando com a torcida. Que não tá bem, está o tempo inteiro se expondo individualmente para o torcedor. E essas insistências de Rogério, o que a gente chama aqui coloquialmente de cadeira cativa, né, Luiz Teles? É o que o torcedor gosta muito de usar esse termo, cadeira cativa, é o que está, na minha opinião, neste momento, é um dos fatores, né, além de todos os desgastes possíveis, de pressões e tudo mais, é um dos principais fatores que tem levado o Bahia a essa situação.
Vocês viram Marcos Vitor entrar no jogo contra o Remo, por exemplo? Né? O que é que Marcos Vitor, no jogo que ele fez contra o Remo, o que é que ele deveu a qualquer outro jogador do Bahia naquele jogo? Nada. Absolutamente nada. Rodrigo Nestor, ele entrou muito melhor do que Jean Lucas. Não fez uma partida dos sonhos, mas ele entrou contribuindo muito mais do que Jean Lucas. Eu não estou dizendo que o Rodrigo Nestor é melhor do que Jean Lucas. Eu estou dizendo que o Rodrigo Nestor contribuiu naquele contexto mais do que Jean Lucas. Eric, com força física, com chegada na área, ele contribuiu mais adiantado mais do que Everton Ribeiro, por exemplo. Entendeu? Então, o que a gente está falando aqui é sobre sair da casinha, propor mudanças, a gente precisa mudar para poder fazer com que até o elenco se sinta vivo de novo. Porque hoje, da maneira que está, o que acontece? Quem é titular sabe que é titular e está acomodado porque sabe que nada do que aconteça em campo o tirará do time titular. E quem está no banco sabe que é banco e não está motivado, sabendo que nada que aconteça vai tirar ele do banco. Então a gente precisa chacoalhar esse elenco, Luiz Teles. Enfim, o que é que você acha sobre essa necessidade de mudança? E aí, na sequência, eu vou trazer superchats aqui, que foram chegando vários superchats ao longo do meu comentário. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a chacoalhada ela é importante. Ela é importante para quem está jogando e para quem está fora de campo também, né? Em termos de incentivo, etc. Também você dá seu gás, mostrar serviço e seguir preterido para quem não está mostrando serviço, isso gera uma insatisfação natural, uma desmotivação natural. É preciso também fazer esse equilíbrio, né? Acho que também, sobretudo, porque assim, se os jogadores que estivessem ali jogando, ainda que em má fase técnica, tivessem despendendo energia em campo, de fato, né, se desgastando num grau maior do que normalmente gastam, eu entenderia ainda, mas não é o que está acontecendo. Quem está vindo do banco está conseguindo despender melhor energia, e aqueles que jogaram como titular, né, nas últimas partidas estão conseguindo dar mais intensidade de jogo do que alguns que estavam em campo. Então, isso há um peso. O nível de energia gasta hoje por Jean Lucas em campo é muito abaixo do que ele já utilizou no Bahia. É um jogador que está vindo sem lesão, um jogador que está vindo em períodos de descanso, que tem uma forma física privilegiada, em termos, sobretudo, de resistência, mas não está colocando isso em prática nos jogos, né? Ainda que siga fazendo corredor, siga fazendo box-to-box, ele não consegue fazer isso com eficiência, né? Fazer disso, de fato, uma real arma. Hoje, eu não sei exatamente o que acontece com o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro não está mais, já há um bom tempo, aliás, uma coisa que foi muito marcante para mim, 24 e 25 para ele, que foi fazer, surpreendentemente também para mim, boas fases defensivas do jogo. Ele não está conseguindo fazer esse rendimento. E a fase ofensiva decaiu de uma maneira, acho que assim, sobretudo, eu diria no último mês e meio, de uma maneira que não tinha acontecido ainda aqui no Bahia. Em nenhum momento de Everton Ribeiro no Bahia, ele passou tantos jogos, errando tanto, né? E sem conseguir fazer uma diferença real no volume de produção de jogadas ofensivas do time. É claro, como a bola passa muito por ele e ele de fato é um jogador diferenciado, algumas assistências vão sair, né? Uma bola ou outra, o jogo vai encaixar, mas em comparação com o volume produzido em 24 e 25, é muito abaixo. Está muito abaixo. E aí, indo em cima do seu comentário, assim, eu preferiria, no momento, fazer uma mudança menos radical, né? Eu iria ou de tirar João Lucas ou de tirar Everton Ribeiro, com preferência para tirar Jean Lucas. Eu acho que Everton Ribeiro tem ainda, dentro do grupo, dentro da própria torcida, né, a própria manifestação aí de muitos torcedores no chat, justifica isso, né, coloca isso como evidência, de que ele ainda tem ali um poder possível de recuperação, mas eu acho que desde que não seja um desreforço combinado, né? Que é o desesforço combinado, se existe, né? Então, o que não dá para ficar é Jean Lucas e Everton Ribeiro,
no mesmo ritmo. Como antes a gente, por exemplo, colocou aqui que em algumas partidas ter a combinação Caio e Everton Ribeiro também era complicado. Então, nesse momento, para o jogo para o Grêmio, por exemplo, eu tiraria Jean Lucas. Não tiraria Everton. Mas, não só de quem acha que a saída de Everton é uma saída que possa gerar benefícios e merecida, eu não vou tirar a razão dessas pessoas também, não. É só minha opinião em relação ao que eu faria, uma mudança menos radical nesse setor, porque eu acredito mais hoje numa recuperação mais imediata, mais de curto prazo de Everton do que de Jean Lucas, e pela necessidade dessa chacoalhada no time também. Só um adendo, especificamente para esse jogo contra o Grêmio, a gente precisa lembrar que o Bahia jogou no meio de semana em Belém, no campo pesado. E aí entra o fator físico de Everton Ribeiro, né? Então, é uma preocupação que eu tenho especificamente para esse jogo. O Grêmio é um time que não vive uma boa fase também tecnicamente, mas é um time fisicamente muito forte, né? São jogadores muito rápidos, tem o Anamorado, tem o Amuso, o Carlos Vinícius é um tanque, né? Que é o centroavante do Grêmio. Enfim, então o time do Grêmio, apesar de todos os pesares, né? Bright White está voltando agora, inclusive fez 2 gols ontem, né? É um cara que ajuda, e não é titular mais absoluto do Grêmio por conta de Carlos Vinícius, mas é um cara que ajuda bastante. Então, eu tenho essa preocupação. É a preocupação de a gente ter um meio de campo menos intenso e menos combativo contra um Grêmio que vem para cá para poder encebar o jogo, né? A gente sabe como é que é o jogo do Grêmio, historicamente. O Grêmio tem uma forma de jogar, né? Então, a gente tem aí muito claramente uma situação que me preocupa, né? Você tem um Grêmio ali com um Noriega, né? Um volante chato, um mordedor, né? Você tem o Thiaguinho, que vem jogando também, que é o volante da seleção brasileira sub-20, né? Que jogou com o Del, que jogou com o Cauê Furquim no Sul-Americano, no Mundial, perdão, e ele foi titular ontem, por exemplo, contra o Confiança. Aí você tem o Amuso e o Namorado, como eu disse, então tem um Pavon, que é um cara de muita ultrapassagem, de muita força pelo lado do campo. Então, assim, não é um timaço, mas é um time que incomoda fisicamente falando. E eu tenho essa preocupação.